Um, dois, três e... Oi, pessoal! Tudo bem? Bom, hoje eu tô com a convidada aqui, né, a Thaís. Onde eu te conheci, Thaís? Na PAI, quando você levou o Ian e eu também. Quando eu fui levar... Não, vamos lá. Bom, a Thaís eu conheci ela lá na PAI, que é onde eu já venho fazendo tratamento do Ian Miguel desde 1 aninho de idade, né? Ela entrou, você entrou mais ou menos... Não, Josué já tinha uns 2 anos quando eu entrei lá. Josué tinha uns 2 anos e a gente é mamãe de autista, né, de anjos azuis. Como foi que você descobriu, Thaís? Como que foi, assim, os primeiros sinais que você viu no Josué, que você se atentou a ver que algo era diferente nele? Bom, quando eu descobri, isso que me despertou a curiosidade, uma das características, né, que chama muita atenção da gente é a questão da fala, né? E essa questão da gente chamar a criança e a criança não nos corresponder, você chamar o nome do seu filho, ele não te olhar, essa questão dos comandos, de dar tchau. Então tudo assim, isso você viu que ele já era diferente desde o começo? Desde o começo. Só que a gente sempre tem aquela coisa, não, vou esperar. Pode ser que não seja nada, né? É igual comigo, o Ian Miguel já era diferente. O Ian Miguel, ele era uma criança verbal, né? Ele era uma criança aparentemente normal até os 7, 8 meses, né? Depois ele teve uma regressão, ele teve uma volta ali. Ele, por algum tempo eu pensei que o Ian poderia ter algum tipo de deficiência auditiva. Porém, o Ian Miguel, ele teve essa volta, né? Só que eu sempre tive, já pela gestação do Ian Miguel ser uma gestação gemelar, ser uma gravidez que foi mais complicada. Foi o contrário da sua, né, Thaís? Isso, foi o contrário. Foi gestações totalmente diferentes, né? A dela foi mais tranquila, a minha não tanto. Porém, o que acontece, né? Os sinais, as características vêm, né? Como a Thaís está falando, ela percebia já do começo que ele tinha algo de diferente. O Ian Miguel veio um pouquinho depois, né? Ele teve uma regressão, ele voltou para trás, uma reversão, né? Isso. Ele teve uma reversão ali de tudo, então ele falava pá, mandar, né? Ele, mesmo que ele não olhava nos olhos, não interagia tanto, ele já falava algumas coisas e ele totalmente parou. Foi o que me atentou a algo mais que ele era diferente. Com o tempo, como foi a aceitação do pai, do Gediael? A princípio, o Gediael, quando eu falei sobre o assunto do autismo, né? Assim, a princípio ele falou, não, vamos esperar mais um pouco, ele vai desenvolver, mas fica aquela alerta na gente, não, tem algo que... Eu acho que a gente como mãe, né, Isso. A gente tem esse pisca, né, de que tem algo errado, né, de que tem algo diferente. No meu caso, Ian é de uma terceira gestação, um terceiro filho. Não, no meu caso o Josué foi o primeiro, né? Então o caso dela é o primeiro, que são coisas assim, mais que o sentimento, que aquele piscar de mãe, de que aquele despertar de mãe, de que, opa, peraí, tem alguma coisa, né? Foi a mesma coisa, né? Como ela tá falando, o Josué já veio muito cedo, né? As características, né? Porque quando eu fui para Brasília, que eu fui para casa da minha mãe, os tios foram chamar o Josué e tudo, tentaram interagir com ele e não via esse retorno, né? Mas eu já tinha percebido isso, mas a gente sabe que as pessoas sempre falam assim, não, cada criança tem seu tempo, espera um pouco mais, ele vai falar, menino demora mais a falar, menina fala mais rápido. Eu também escutei, a gente já conversa muito sobre isso, eu também escutei muito isso, e isso foi uma coisa que não me conformou. Eu sempre que levava o Ian Miguel nos acompanhamentos com o pediatra, eu questionava, ele não tá falando mais, ele não olha nos olhos, ele é diferente, o comportamento dele é diferente, ele chora muito. Como que é o Josué, desde pequenininho, que você vê a evolução dele, ou não a evolução em lugares cheios, em lugares com muito barulho, muito estímulo? O Josué, assim, a princípio, quando ele estava com as pessoas, por exemplo, se alguém pegasse ele, a gente chamava ele não dava o retorno. Não dava aquele retorno porque a criança não.
A criança que ela não tem autismo, normalmente ela vê a mãe dela, ela já se joga. Não, eu quero a minha mãe. Ela se joga. E o Josué não, eu ia pro colo de alguém, eu falava, vem na mamãe, e ele ficava lá. Nem tchum. Nem tchum. O caso do Ian Miguel, já com questão de toque, ele era muito restrito quando ele era menorzinho. Então ele tinha aquela restrição terrível com toque. Ele não suportava pessoas estranhas tocar. Não, e uma curiosidade do Josué também era assim, quando ele ia, assim, quando ele comia um ano e pouco, alguém dava alguma coisa, ele sempre cheirava. O Ian Miguel, ele tem que pegar. Isso, ele pegava, queria cheirar, analisar, pra depois ele comer. Ele queria ter certeza que é aquilo, que era aquilo ali pra ele. E é uma coisa bem assim, dos autistas mesmo, né? Coisa igual a questão disso. É engraçado que com comida, seja Josué, mas Ian, se sujar, se for mole, Isso, ele tem uma certa gastura. É tanto que o Josué, pra você ver, o Josué, ele gosta... Antes era só macarrão. Agora mudou, agora é feijão. É a seletividade alimentar, né? E a Miguel também tem, porém a dele é mais aberta um pouco do que a Josué. Josué, eles são caracterizados com o mesmo grau, né? Isso. Porém, só que o Josué, ele tem mais, como que a gente fala? No caso do características Josué, mais físicas, mais presentes, né? Mais presentes que o Ian Miguel. Por exemplo, ele tem muitas estereotipias com a mão, né? O Josué faz muito, o Ian já mordia. O Josué não morre? Não. Não, né? Tem a questão dele andar na ponta dos pés, tanto que agora tá... O Ian, ele andava muito no começo, porém o Ian não anda com sapato. Tudo vai com a questão sensorial, né? Isso. O Ian não calça sapato. Então, é muito difícil o Ian calçar sapato, é mesmo pra sair, tem que ser um sapato que veda, né? Muito bem. É porque o autismo, você tem que trabalhar, né? Tem que... É um desenvolvimento. Tudo são fases, desenvolvimentos, né? E, enfim, a Thaís já tá há 4 anos, né, nessa labuta, né? Nessa luta, mas a gente... a Thaís teve outra filhinha, graças a Deus, né? A Rebeca não nasceu, né? Não nasceu com autismo. Eu também tive a gestação da Mel, eu descobri, né, o autismo quando eu tava grávida da Rebeca. Então que foi mais difícil, né? Ela descobriu. E veio aquele medo, nossa, agora. Aquela fase de processo, né? Porque você tá passando por um processo de uma gestação, você tá gerando uma vida, né? E de repente você descobre que aquela outra vida que você gerou não é tudo tão perfeito, você não vai ver seu filho falando, né? É bem doloroso, né, Thaís? A gente vê as crianças que nasceram ali naquele mesmo período, a gente vê, não sei você, mas a gente vê a criança andar, a criança falar, a criança brincar com os outros e o da gente ser um pouquinho diferente. E às vezes, as pessoas, por não entender, é mais complicado, né? A gente tem que explicar, a gente tem que falar como funciona, né? Que algumas coisas pra eles são diferentes. Tem luz aqui, tá? Tem sim. Agora melhorou. Uma luz é tudo. Então, como foi a aceitação de Josué na escolinha? Qual foi a maior dificuldade que você teve na escolinha com Josué? Caramba, do lago aqui. Vida de mãe. Dá pra falar? Não vai botar na boca. É mesmo. Bom, quando... uma das coisas que o médico nos solicitou foi a questão do José para a escola, para ele ter uma interação melhor com outras crianças, para ele interagir. Assim, o Josué foi bem recebido, né, no CMEI que ele vai, né. Teve a cuidadora, que era a Patrícia, hoje já não é mais. Mas no início eu chorei muito. É um processo de desmame, né? A gente tem que... pra mim foi muito difícil. Ele chorou muito, muito mesmo. Ele passou acho que uma semana, porque pra ele era tudo novo, era tudo diferente. E pra mim foi difícil, porque eu tinha que deixar ele lá, eu tinha que deixar ele, como é que eu falo? Passar por esse processo, né? Exatamente. É igual eu com a amiga, a Thaís perguntou alguns dias, ela e o Ian já tá na escola, eu falei não. E eu falei assim, não, mas por enquanto não tem necessidade, porque eu estou em casa. E aí depois eu parei pra pensar, né? Falei, cara, eu não sei se eu como mãe, tô preparada pra passar por esse processo. Eu acho que eu seria aquela mãe que deixaria ele lá na salinha e ficava na porta olhando, porque eu acho que no princípio eu até fiquei assim, no portão e eu via ele chorando e minha vontade foi tanto que uma vez eu voltei, a professora, não, deixa que ele vai se adaptar, e tanto que na segunda semana ele já saía correndo. Você tava... Aí eu chorando, certo, né? Ainda continuei chorando, mas aí depois eu fui me acalmando, fui vendo assim que as pessoas receberam meu filho muito bem, me abraçaram.
Isso é uma questão muito importante, porque nem todo mundo está preparado para lidar com um autista. Essa é a verdade. É verdade. A gente ainda hoje, apesar de tem muita acessibilidade, tem muitas coisas, mas ainda hoje é muito difícil. A gente passa com questões complicadas em casa, às vezes a gente usa muita pulseirinha, né? A gente tem um cordãozinho de segurança. Tanto foi uma maneira que a gente se conheceu, né? Foi, porque a Ellen chegou e eu vi ela com a pulseirinha, ela olhou, a primeira vez não falou nada, na segunda vez que ela me viu, Onde você comprou essa pulseirinha aí que eu vou correndo lá também. Eu preciso disso. Porque assim, não é porque a gente quer prender os nossos filhos ou porque a gente é pessoas ruins, não é? Mas assim, o autista, eles não têm aquela percepção de perigo, né? E assim, e a Rebeca era muito pequenininha, então pra mim iria me auxiliar, porque o Josué ele sai correndo e onde a pai a princípio estava era um lugar no centro, né? Então era bastante movimentado, então era perigoso. Então eu preferi colocar, né, a pulseirinha. As pessoas, alguns me paravam para perguntar onde você comprou, né? O mais que a gente mais escuta, onde você comprou isso, né? Onde que eu encontro? Só para fechar, né, nesse assunto. Por que eu escolhi usar a pulseirinha com Ian Miguel? Questão de segurança. A gente foi comprar livros, né, que foi pedido pela fonoaudióloga dele para estar demonstrando mais livros com animais, números, essas coisas, porque o Ian, ele tem dislexia, né, que é aquela preferência do autista, né, com números, objetos de fórmula, essas coisas, né, cores. E aí eu fui, né, eu tava grávida na Mel, meu esposo tava com aquelas botas cirúrgicas ortopédicas, né. E a Miguel, gente, andava só amarrado no carrinho. Tem vídeo aqui no canal que mostra, a maioria dos vídeos com ele mais pequenininho mostra que ele tava no carrinho. E não sei o que aconteceu, que a Miguel se soltou, ele tinha um aninho e pouco, né, mais ou menos. E aí ele sumiu no centro da cidade, ali perto da Pai. Eu fui pegar ele, a moça, né, que fica na portaria da loja, viu ele saindo, em segundos eu tive aquele estalo assim, cadê o Ian Miguel? Foi a pior dor que eu posso falar pra vocês que eu senti, porque ele não tem aquela percepção de que é perigoso. E ele fugiu, e foi muito difícil, eu quase enlouqueci. Uma criança normal já é um momento... Porque o autista tem isso, você chama, você ele não responde, às vezes se ele estiver correndo, você correr, ele vai correr mais, né? E por mais que você grite, ele não vai ter aquela coisa de opa, parou. Né? Porque uma criança, se você grita, para, né? Ele para. Agora o autista não, é que ele continua. Aí que ele corre mesmo, é pior você falar. E aí foi o que me fez buscar, né, opções de segurança pro Ian Miguel, e aí foi através disso que a gente se conheceu. E é uma coisa que lá na Pai muita gente depois começou a usar. Até aquelas mães que não têm filho, né, autista, às vezes nos procuram, porque fica com receio, às vezes em choque. Às vezes lugar muito cheio, né, pra estar andando com criança especial é difícil também. Tem essa questão também. Né, se a gente vai passear, vai pra um lugar muito assim, é complicado, né, e enfim. E vamos lá, como que foi a aceitação familiar do diagnóstico do Josué? Eu acho assim que como a minha família assim, teve aquela percepção de que o Josué era diferente, né? Então eles queriam uma resposta. É aquela coisa, a gente busca uma resposta, se não é o que é. Aí a gente tem aquela coisa da negação, né? Eu acho que eu sou a única pessoa que não passei por esse processo da negação. Meu esposo passou demais por essa fase de negação. Eu vou dar um pause aqui, vou chamar os pais para darem o lado deles, né, dessa percepção. Para vocês verem como foi diferente. Que a gente, como mãe, a gente tem que despertar de que algo não tá indo legal, né? E com os pais já não é tão assim, né? Vou parar aqui para mostrar, para eles responderem essa pergunta. Aqui é o Gediael, papai de Josué. Esse aqui é meu esposo. Bom, Gediael, como foi a sua realidade, a sua aceitação do diagnóstico do Josué? Assim, o primeiro impacto que você teve? Então, na realidade, não foi só o diagnóstico. A gente já desconfiava que alguma coisa não estava bem com ele. Algumas pessoas fora da convivência estranhavam o fato que ele não respondia ao ser chamado. Aí a gente já tinha algumas desconfianças. Aí quando veio o diagnóstico, né, foi mais que uma confirmação. Mas assim, desde sempre já foi difícil. Depois de uns 1 ano e meio, 2 anos, ele não ser uma criança típica dos outros, né, que
Não respondia. Respondia os comandos, não respondia os comandos, então toda a situação foi difícil, né? O seu sentimento assim de pai foi frustrante ou não? Foi de acolher o Josué? Como que foi essa parte mais pessoal? Ué, eu amo meu filho, né? Toda a vida, né? Do jeito que ele veio, né? É muito difícil, às vezes, o dia a dia. É pesado, né? As tarefas, né? A rotina. Mas não tenho frustração do meu papel de pai. Não chegou a passar pelaquela fase de que isso poderia ser diferente, nem nada assim? Não, diferente mas assim, eu não tenho frustração na minha sensação da minha função de pai, sensação de pai. Graças a Deus. E você, amor? Pra mim também contra o Ian. Como veio o diagnóstico? Como que você se sentiu com com a possibilidade de seu filho ser diferente, não ser, ainda mais no seu caso, né? Que era o filho homem que você queria, né? Como que foi a sua reação, o seu sentimento pessoal com esse desenvolvimento, com tudo que estaria por vir ali com aquele diagnóstico? Como se diz, sempre quis ter um filho homem, né? Como se diz, como ele veio, pra mim foi a surpresa, né? Porque pra mim era um filho normal, aí com o passar do tempo nós foi descobriu, né? Que ele era, entendeu? Ele era diferente e tal, mas pra mim, entendeu? Pra mim foi muito interessante, porque sempre quis ter um filho homem, né? E ele, depois nós descobriu que ele era autista e tudo mais, mas do jeito que ele aceitamos do jeito que ele é. E como foi como foi a participação de vocês dois nessa paternidade autista, nessa paternidade especial? A participação não é fácil, não é fácil. Porque não é brincadeira, você tem que acudir daqui, acudir dali, e sem ficar atento, porque eles não têm noção do que eles fazem, entendeu? Tem que ficar muito esperto, 24 horas tem que ficar muito esperto com ele. Questão de saúde fraude, né? Não é brincadeira, você tem que ficar de olho, né, irmão? Tem que ficar de olho direto, porque eles não têm noção do que eles estão fazendo, né, irmão? A rotina, não tem noção do que eles estão fazendo. Então o pai, sempre o pai e a mãe tem que ficar no pé. Então o sentimento de vocês foi de acolher, né? De que isso não foi, né? Não era exatamente como a gente havia planejado, mas da forma que Deus queria, claro, né? Que Deus que capacita, né? E nos fortalece para poder correr atrás, né? Porque a gente sabe que não é fácil, né, gente? Não é fácil, não é fácil. Né? O pai tem que ajudar a mãe, porque não é brincadeira, não. Ninguém é de ferro, né, gente? É difícil. Tem alguém aqui que começou a chorar. Né? Então vamos encerrar? Vamos. Vai. Cabe todo mundo aqui? Tá, cabe todo mundo aqui. Bom, gente, então esse foi o vídeo que eu quis trazer hoje pra vocês, com a Thaís, o Gediael. Gente, que nome difícil. E meu esposo, então a gente é hashtag pais de autistas, né? Anjos azuis aí. E que vocês possam ter mais noção, mais entendimento, né? Que o autista tá aí, ele não escolhe raça, ele não escolhe classe social, não escolhe nada disso, é uma coisa que simplesmente acontece, mas que devido a qualquer coisa, a gente tem que entender que o amor, né? Acima de tudo, né, gente? O amor, né? A união tem que ser sempre maior do que todas as nossas dificuldades, né? Dificuldade a gente tem, né, gente? Tem. Não é só porque ele é autista, pra mim é um filho normal. Filho normal, né? Normal. A gente não tem essa distinção, claro, gente, que até porque nos nossos dois casos aqui, a gente tem outros filhos, né? E a gente passa pelos dois processos, né? Gente? Verdade. O autista e o não autista, né? Que é a criança especial e o não especial. O que acaba que o criamento, né? A criação dos filhos acaba sendo o mesmo, né, gente? Verdade. Tem diferença algumas coisas? Tem a questão da interação, né? A interação, né? A gente tenta fazer igual, né? Mas algumas coisas são diferentes. São diferentes. Tá bom, gente? Então é isso. Se vocês quiserem mais algum tipo de conteúdo, ou tiver mais alguma dúvida, alguma perguntinha sobre esse assunto, manda que a Thaís vai responder. Tá, vou responder. A já vai responder, tá, gente? Esse aqui, gente, veio lá da onde? Da Holanda? Cabo Verde. Lá. Acho que é isso. Lá de Cabo Verde, eu não sei que país é esse. É daqui mesmo? Não. Não é daqui, esse aqui é estrangeiro. Essa aqui é daqui mesmo, né, Thaís? O meu marido é lá de Xing-Ling e eu sou daqui, tá? Só a única goiana do quarteto aqui, tá bom? Então é isso, gente. Obrigadinha a todos vocês. Tchau. E fiquem com Deus.